Então sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Haja Lucidez e hoje ele está mais do que especial porque eu converso com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Seja muito bem-vindo, governador. Prazer ter o senhor aqui com a gente. Prazer é todo meu estar aqui com você depois de tanto tempo e parabéns aí pelo desempenho aí no jornalismo, nas entrevistas, viu, Júlia? Obrigada. Tá? Hoje o podcast é muito importante, né, governador? Sim. A gente viu a eleição do Trump muito determinada pela participação dele nos podcasts, então essa mídia independente é muito importante, né? Vem ganhando cada vez mais espaço da mídia tradicional, que é muito bom, que o processo fica mais democrático. Fica concorda, mais né? livre, né? Fica mais livre, são mais opiniões, ninguém pode deter o monopólio da informação. Eu acabei de falar do Trump. Como é que o senhor avalia essa retomada dele na presidência dos Estados Unidos? Júlia, eu avalio como muito boa. Eu vou aos Estados Unidos 1 ou 2 vezes por ano e eu tenho visto a degradação que tem acontecido. Quando eu ia lá há 20 a 30 anos, você via cidades limpas, cidades organizadas, e o que eu tenho visto realmente é lastimável, para não dizer deprimente. Pessoas se drogando no meio da rua, em Nova York, isso, caindo na calçada, ficando lá esticada no meio da calçada. Me parece que para tudo tem limite e você precisa pôr um basta. E me parece que um governo populista, onde tudo é permitido, porque caso contrário você pode estar tolhendo alguém, não é bem por aí. Então, acho que precisamos de algo mais organizado, de algo que venha para fazer diferente. Acho essa alternância extremamente importante. E ele que falou que quer rever a máquina do governo, e máquina do governo, eu acho que já tem 100 anos ou mais que ela só vem encorpando, acho que na maioria dos países do mundo. E me parece que ele quer mostrar que é possível fazer diferente. Estou muito confiante. Nós temos aqui o nosso vizinho Argentina, o Milei, que parece que está dando uma chacoalhada para mostrar que é possível. Então, eu sou adepto de mudança, eu sou adepto de sempre estar tentando algo diferente, porque é desse jeito que a evolução acontece. Isso não significa julgar fora a tradição, aquilo que deu certo, não. Mas significa, pelo menos, você sair da mesmice, e parece que o Brasil e alguns outros países caíram aí na mesmice de sempre. E aí a gente viu o presidente Milei fazendo realmente um enxugamento da máquina. O Trump também já cortou algumas ajudas americanas a organismos internacionais, saiu da OMS, né, trazendo uma economia gigantesca para os cofres. E essa é a sua marca no governo, né, governador Romeu? O senhor cortou bastante, né, o tamanho das despesas de Minas Gerais. Muito. Eu falo que o meu governo é um governo austero, um governo técnico, um governo que talvez nunca tínhamos tido em Minas Gerais. E que, Júlia, está dando resultado. E eu falo que em gestão, se você quer fazer algo, em vez de falar, comece você fazendo. Comece você dando o exemplo. Em Minas, nós precisávamos economizar. Que coisa melhor do que o governador dar o exemplo? É o mínimo, na realidade, né? É o mínimo, não é? Agora, se eu quero economizar, dou emprego para minha parentada, para minha companheirada, todo mundo voando de avião para lá e para cá, todo mundo só com banquete, só gastando. Como é que eu vou pedir economia? Não tem como. Então, eu fiz questão, né? Não moro no palácio, só com isso são 32 empregadas que ficavam por conta do governador. 32 empregadas? Lá, além das 32, era um clube, né, que eu acho que funcionava 24 horas por dia, com almoço, com banquete, para os amigos do rei. Eu posso até, governador, antes da gente começar, o senhor estava aqui no telefone com a sua ajudante de casa. O senhor ainda gerencia a sua casa? Gerencio, estava com problema lá de vazar água na torneira da pia, me parece, que ela me relatou.
Então, aí ela liga diretamente para o senhor. Ela me passou uma mensagem, não ligou não, mas passou aqui uma mensagem. Então, resolvo, né? Tem um pé de manga lá, eu apanho as mangas lá. Eu vejo. É até bom que é uma lavagem mental, você concorda? Não é? Aqui no Brasil, Júlia, parece assim que alguém é eleito, principalmente eu acho que governador, presidente. E vira rei, né? Não sei se prefeito acontece, vira rei, né? Aí precisa de motorista, aí precisa de palácio, precisa ter um aparato gigantesco. E nós estamos aqui para servir as pessoas e não para ser servido. Então parece que tem uma confusão muito grande. Não sei se é herança do império que nós já fomos no passado, se é da nossa cultura que gosta dessa pompa, desse tipo de tratamento, mas é muito ruim, porque isso distancia o gestor dos problemas do mundo real. É como se ele entrasse numa bolha e desconhecesse totalmente a realidade que aquelas pessoas da cidade, do estado dele, estão vivendo, né? Exato. Vamos pegar lá o prédio aonde eu trabalho, o edifício Tiradentes. Para o governador e vice-governador, nós temos lá 4 elevadores privativos. Tem necessidade disso? Mandei trancar todos e uso o elevador de uso comum. E eu, na minha visão, Júlia, acho que só me ajuda, porque eu começo a ver as pessoas, se elas estão animadas ou desanimadas. Perfeito. Como é que está o mundo real. Agora, na hora que você chega num lugar, não vê ninguém, sobe para a sua sala, entra sem ver ninguém, parece que você começa a se isolar e a, consequentemente, perder contato com o mundo real. E quem perde contato com o mundo real, na sua opinião, deixa de governar para o povo real. Decide melhor ou pior. Vai decidir pior, muito com toda pior, certeza, né? Que você está isolado e alheio. Agora, governador, apesar de todo esse esforço de cortar a despesa, inclusive na própria carne, por que Minas Gerais está com essa dificuldade de pagar essa dívida? Inclusive, essa foi a discussão recente que o senhor teve com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele fez algumas declarações bastante provocativas, né? Ao senhor, ali uma disputa ali no Twitter, no X. Por que Minas não está conseguindo saldar essa dívida, governador? A dívida de Minas Gerais é impagável? Ela é, nas condições que estava, é impagável. 165 bilhões, o valor da dívida, com uma taxa de IPCA mais 4%. É impagável. Ô, Júlia, o que aconteceu ao longo dos anos foi mais ou menos o seguinte. Existe financiamento habitacional de 30 anos. Alguém quer comprar uma casa, vai financiar por 30 anos, 360 meses. A pessoa compra. Hoje, a prestação é 10% do salário. Cabe no orçamento dela. Agora, vamos dizer que daqui 20 anos... devido ao salário dela ter tido reajustes anuais e a prestação também ter tido reajuste, só que no nível superior todos os anos, em vez de 10%, passou a ser 50% do salário. Aí, esses foram os termos da dívida de Minas Gerais. Isso tem sido o que o governo federal tem cobrado de Minas e de outros estados. Quem que fez esse acordo originalmente, então, governador? Esse acordo vem lá dos anos 90, Júlia, quando ainda existia Benge, Cred Real, Minas Caixa, bancos do estado de Minas que foram liquidados e o estado de Minas teve de assumir o passivo. Então, o estado herdou esse passivo, era do Estado, mas o Brasil é o país dos juros elevados, Sim. Talvez um dos juros mais altos do mundo. Sim. E se você coloca um juros que cresce todo ano mais do que a receita do Estado, vai acontecer exatamente isso que eu te falei. Então, no passado, talvez esse pagamento do serviço da dívida consumia 2% da receita do Estado. Ultimamente estava consumindo 10% ou mais. Então se tornou insustentável. E lembrando ainda que Minas Gerais, da mesma forma que os outros estados em regime de recuperação fiscal, o RRF, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
são estados envelhecidos, estados mais tradicionais, aonde nós temos uma participação de aposentados muito maior do que de ativos na folha do Estado. Então, nós temos esse problema estrutural, outros estados estão caminhando nesse sentido também, tudo isso acabou dificultando. Mas teve também governos ruins em Minas Gerais, que gastaram muito mais do que arrecadaram, que contribuíram para agravar essa situação. Mas hoje, depois de 6 anos à frente do governo do Estado, nós já conseguimos, Júlia, reduzir o peso da folha de pagamento sobre a receita do Estado de 67% para 49%. Eu desconheço qualquer Estado que tenha conseguido fazer um ajuste desse tamanho. E isso não é para o Estado ficar folgado, não. Isso é para o Estado, pelo menos, conseguir respirar. Então, depende de uma austeridade, de uma disciplina muito grande para poder fazer isso. E esse trabalho tem de continuar. Se ele não continuar, o que nós fizemos até hoje está sujeito a ser perdido com uma administração irresponsável. E é um trabalho que não é fácil de fazer, né, governador? É, inclusive, impopular, né? Porque o que a gente sempre vê é pressão de servidor público. Eu vou perguntar abertamente, então. O senhor se coloca à disposição para ser candidato à presidência? Ô, Júlia, 2026 está chegando, ano que vem. Eu já disse, né, que espero que a direita venha encontrar, né, nomes de adesão de todos e que sejam apoiados para disputar 26. Nós temos questões partidárias, questões de ego que precisam ser superadas e eu espero que a decisão, conforme nós já temos aí conversado, seja uma decisão baseada em dados. As pesquisas estão demonstrando que alguns nomes são mais viáveis, outros nem tanto, e que trabalhemos em grupo, porque aí a chance de nós sermos bem-sucedidos aumenta muito. Agora, quais nomes serão? Nesse momento é difícil de... Governador, por que o senhor acha que no último levantamento da Paraná Pesquisas não foi colocado o seu nome? Será que é porque o senhor fica sempre assim, não se posicionando exatamente? Ô, Júlia, eu não sei, tem que perguntar para eles, né? Então, eu não saberia te dizer aí. E eu já fui, ô, Júlia, acho que você lembra bem que nós estávamos juntos no mesmo partido lá em 2018, né? Um candidato que eu falo que era um lambari num aquário cheio de tubarões, né? Era o que menos tinha conhecimento de eleição, de campanha política, porque nunca tinha sido candidato. Então, eu também interpreto tudo com muita naturalidade. Quando as coisas têm de ser, será. E eu tenho uma posição que eu considero que é a que todo político deveria ter, na minha opinião, que é a seguinte: a política ser uma opção e não a única alternativa. Da vida da pessoa. Da vida da pessoa, né? Eu acho que alguém precisa primeiro ser um médico e falar, não, eu quero ajudar na política. Alguém primeiro ser um advogado bom e falar, eu quero ajudar na política. Que a política pode dar certo ou pode não dar. Exatamente. Você pode conseguir montar ali, né, um time, ter aliados ou não. Você pode disputar uma eleição, pode vencer ou não pode vencer. Mas uma coisa eu te garanto, em 2026 você vai cansar de me ver. Por dois motivos. Primeiro, que eu vou estar apoiando o vice-governador, professor Matheus, como candidato a me suceder em Minas Gerais, com respeito a todos os outros nomes. Ele é o melhor, ele conhece a máquina, hoje ele é meu braço direito e esquerdo. Se o Nicolas, do PL, pudesse ser candidato, ele pode, na realidade, ser candidato, né? A governador já, o Nicolas.
sei se ele tem idade. Vamos supor que ele possa. Sim. Então, não teria o seu apoio. A não ser que o professor Matheus esteja junto com ele, entendeu? Quem sabe os dois viriam juntos, né? Tudo é possível em política, você sabe muito bem. Mas o meu apoio, eu já disse, até porque o professor Matheus é meu braço direito e esquerdo hoje. Então, eu tenho, e sei que ele conhece, que ele vai dar continuidade a esse trabalho de austeridade, a esse trabalho de tornar a máquina pública de Minas Gerais cada vez mais moderna, mais eficiente, melhor para o mineiro. Nós estamos avançando muito na educação, na saúde. Mas aí todo mundo vai ver muito o senhor, então, ao lado do Matheus Simões. E também na campanha presidencial, ou sendo candidato, ou apoiando um candidato da direita. Aí vai depender, como eu te disse, do que for visto daqui por diante. Mas eu estarei trabalhando muito. Quem recorda... Vice também? O senhor poderia ser vice numa chapa? Só se fosse, ô Júlia, para ter um ministério, porque para ser vice-rainha da Inglaterra eu não quero não, sabe? Não faz muito parte do meu perfil. Qual ministério que o senhor iria? Fazenda? Fazenda, né? Ou fazenda, ou não é indústria e comércio, não é desenvolvimento. O nosso lá é Secretaria de Desenvolvimento varia, né? Econômico, né? Que é uma belíssima secretaria, né, governador? Inclusive, nessa parabéns. área de estar ajudando no desenvolvimento econômico, né? Eu não poderia ir para a saúde, porque eu acho que na saúde tem que ser um médico, né? Acho que na educação tem que ser alguém que fez carreira na educação. Então, acho que a área que eu poderia estar contribuindo mais é essa ligada à indústria, comércio, etc. O senhor está falando muito, então, que depende de uma conformação da direita brasileira para o senhor estar numa disputa à presidência. A ideia, por exemplo, que algumas pessoas aventam de o próprio Novo ter sua candidatura própria, como é característica do Novo, né? O Novo fez isso em 18, fez isso em 22, não necessariamente dependendo desse grupo organizado da direita. Então, isso não é algo que o senhor cogita? Uma candidatura independente de Romeu Zema à presidência? Vai depender do partido. E tem um lado também, Júlia, que eu não posso desconsiderar, que é o meu compromisso com o partido. Eu acredito nas propostas do Partido Novo. Eu falo que é o partido mais coerente que nós temos no Brasil. O Novo possa chover canivete, fazer sol, ele mantém aquela proposta dele. E nós temos muitos partidos, infelizmente, na sua maioria, fisiológicos, que ficam se transformando naquele momento de acordo com a conveniência. E a longo prazo, Júlia, isso vai ser uma marca do Novo, isso vai trazer credibilidade. Porque o Novo, quem ver, vai falar, não, esse partido eu sei que a posição dele é sempre essa aqui. Ele é sempre o quê? Menos Estado, mais então, indivíduo. O senhor não sai do Novo? Quem sabe o Novo fale, ó, Romeu, pode ir. Migra para migra, porque vai ser bom, faz parte aqui do nosso projeto. Então, pode ser. Você sabe que na política as coisas acontecem da maneira menos previsível possível. Mas eu quero estar muito trabalhando para o Novo e, como eu falei, vou estar trabalhando muito. 22, lembrando 2022. Eu ganhei em primeiro turno em Minas Gerais e fui dar meu apoio ao presidente Bolsonaro. Porque eu acreditava no segundo turno, que aquele projeto era o melhor para o Brasil. E vou trabalhar sem ganhar nada, o que eu quero é ajudar a varrer a sujeira. E nós vamos varrer a sujeira, que tem muito em Brasília, apoiando um candidato da direita. Como que o senhor avalia hoje o governo Lula? Que nota, de 0 a 10? 4. É um governo que, em vez de olhar pelo para-brisa, fica olhando o retrovisor, né? Não tem nenhum projeto de futuro, é um conceito da década de 60, né, que parece que ainda não acordou para um mundo novo, né? Em vez de se adequar às redes sociais, está querendo
dizer que as redes sociais Calar são... as redes sociais. Então, se fosse assim lá na década de 60, né, talvez os presidentes daquela época deveriam ter proibido a televisão, você concorda? Porque antes só tinha rádio, né, até a década de 50, 60. Em certa medida, sim, porque a televisão sempre pôde ser centralizada, né, e alguns acordos são fáceis de ser feitos se você tem poucas pessoas. Isso. A rede social, ela realmente é perigosa no sentido de ser múltipla e de ser incontrolável. Ser incontrolável. Isso é bom democracia de verdade. Não é? Isso é democracia de verdade. Poder se manifestar, não é isso? Não é o jornalista ou as emissoras terem o monopólio da informação. As pessoas têm informação também. O senhor se sente, quando o senhor entra numa entrevista um grande jornal, da empresa tradicional, você sente uma maldade ali, geralmente perguntas capciosas e uma dificuldade de entender suas respostas? Percebe isso, assim, uma certa armadilha? O quão recorrente isso é? Eu acho que claramente se percebe isso. 100%, porque 80% do tempo? Eu acho que 60% do tempo eles estão querendo, vamos dizer, julgar uma armadilha ali. E é muito ruim, parece assim que eu falo que uma parte, né, da mídia parece que vive mais de intrigas do que de informar. Do que de mostrar os fatos. Do que de mostrar os fatos, né? Quer distorcer, quer criar um factoide ali para poder talvez ganhar audiência em detrimento de estar informando adequadamente. Infelizmente, faz parte do mundo e a própria mídia tradicional, na minha opinião, ela distorce, cria os factoides tanto quanto até mais do que a população do modo geral. Governador, e vamos falar de um fato triste de Minas, que acabou de ser celebrado 6 anos, né, da tragédia de Brumadinho, que foi um evento absolutamente lamentável, né? E foi bem no início do seu governo e agora completou-se 6 anos. Como é que está a situação de Brumadinho? Os responsáveis, como é que está isso? Eu estive, Júlia, nesse último sábado, em Brumadinho, na abertura, na inauguração do Memorial da Tragédia de Brumadinho. E ficou uma obra que realmente assim você sente um peso, né? É só concreto vermelho, que usou o próprio minério ali para fazer, uma obra pesada. E acho que o intuito era esse mesmo, 272 vidas foram perdidas. A cidade de Brumadinho foi contemplada com uma série de investimentos na saúde, na educação. Advindos do acordo, né? Advindo do acordo, isso. Distrito industrial, vai ter uma estrada duplicada até Belo Horizonte. Então, tem recebido muitas compensações. Mas, Júlia, é uma cidade traumatizada. Lá, qualquer pessoa que você encontra, ele vai falar, eu perdi um irmão, Nossa. Eu perdi meu tio, eu perdi meu filho, eu perdi meu amigo, porque é uma cidade pequena, 25 mil habitantes, 30 mil habitantes, e todos trabalhavam na Vale. E esse é o lado terrível, uma cidade traumatizada, mas que também está recebendo auxílio. Toda a população de Brumadinho recebe uma complementação de renda desde que a tragédia aconteceu. E tem um lado positivo que eu falo que nós temos de olhar para o futuro, né? A cada dia que passa, Júlia, Minas é um estado menos sujeito a repetir esse tipo de tragédia. Porque em 2015, quando aconteceu a tragédia de Mariana, que o PT governava Minas Gerais, nada mudou. E aconteceu depois de 3 anos, Brumadinho. Agora, quando aconteceu... E mesmo assim, né, governador, ainda teve gente que teve a cara de pau de colocar isso nas suas costas, né? Mas eu estava com... 15... Não, sim, na absurdo, quarta semana de governo, isso. E desde que aconteceu Brumadinho, nós tomamos todas as medidas necessárias para que o risco das
barragens em Minas fosse reduzido ao máximo. Das 54 que oferecia... E o Estado está fiscalizando. Está fiscalizando. Porque não basta ter a lei ali. O Estado... Aí Isso. é o papel do Estado. Né? Então, o que nós fizemos? 54 barragens com risco, Júlia. 17 já não existem mais. O material foi retirado. As outras estão em andamento. E uma ou duas empresas que não concordaram já foi judicializado. Então, a cada dia que passa, o risco em Minas Gerais de um fato como Mariana, como Brumadinho e outros que aconteceram no passado repetir é menor. E nós, desde a tragédia de Brumadinho, nunca mais tivemos um óbito devido a alguma barragem interrompido. Já tivemos caso de barragem que vazou, etc., mas sem vítimas. Então, está tendo hoje um monitoramento, um acompanhamento e também o desmonte dessas barragens que oferecem risco. Então, daqui a 3 anos, 5 anos, nem eu mais serei governador, esse trabalho vai acabar e o Estado vai ser um Estado isento desses riscos. A gente realmente espera isso. Né? Porque não pode acontecer de novo. Não pode. É muito triste. Não pode, não pode. Agora, governador, um dia desses eu vi no seu Instagram uma publicação mostrando que hoje Minas Gerais é o estado que tem a menor taxa de natalidade do Brasil. Por que será? Será que o mineiro está com medo de ter filho? Ô, Júlia, isso é igual eu te falei, parece que faz parte, né? Aí é causa e também é consequência, né, desse processo de envelhecimento. É Minas, é Rio Grande do Sul, é Rio de Janeiro, são esses mesmos estados. Eu acho que tem a ver com essa questão de ser um estado mais velho no Brasil. Eu não sei se você já viu. Isso eu não sabia. É o estado mais velho? Até a década de 30, 40, Júlia, Minas Gerais era o estado mais populoso do Brasil. Depois que São Paulo ultrapassou Minas. Então, Minas é um estado que, vamos dizer, devido a esse perfil, foi envelhecendo. E na hora que o estado envelhece, é natural que haja menos bebês. Menos bebês. É bom e é ruim, né? É bom porque você passa a sobrecarregar menos alguns equipamentos públicos, vamos dizer, principalmente educação, né? Mas é ruim que você passa a ter muitos aposentados também. E no Brasil, né, eu falo que orçamento público você não administra, é o sistema que administra, né? Você tanta lei, né? Você tem um mínimo para a educação e um mínimo para a saúde. E nós temos estados como Minas, Rio Grande do Sul, que são estados envelhecidos que têm de gastar o mesmo com saúde e educação do que Roraima, do que Mato Grosso, que são estados jovens que estão com a população crescendo. Então, deveria haver aí uma compensação. É a mesma coisa que você falar, toda a família tem de gastar X% com educação. Agora, os filhos já estão com 50 anos. Você vai pagar a escola para filho de 50 anos? Essa é a velha discussão da renegociação do Pacto Federativo Brasileiro, né? Que cada estado deveria ter mais autonomia para gerir suas finanças, independente da ordem da União. Aqui no Brasil nós temos essa ideia de que um iluminado que fez uma regra, isso que vai resolver os problemas, e não é. Né? Você precisa estar vendo caso a caso como e cada estado tem uma demografia diferente e cada município também. Né? O mesmo problema que o Estado enfrenta, os municípios muitas vezes enfrentam também. O senhor, se fosse senador de Minas Gerais, então levantaria essa bandeira, assim, da autonomia do Estado, de definir como utilizar o orçamento? Com toda certeza. Acho que orçamento engessado é orçamento que, em alguns momentos, ou vai ter excesso ou vai ter falta. Então, a situação muda com o tempo. E essa regra foi feita no momento, inclusive, que o Brasil era diferente. Não sei se ela tem 25 anos, 20 anos, era outro Brasil. Hoje é diferente, a regra está aí engessada
e, muitas vezes, distorcendo o gasto. E o senhor, se fosse senador, que é um grande pleito hoje da direita, né? Ter a maioria no Senado. A ideia de impeachment de ministro do Supremo, como é que soa isso? Júlia, eu falo que no Brasil nós temos algumas regras que precisam ser alteradas. Como? Né? Eu, como governador do estado, passam lá por mim diversas demissões. Nós demitimos gente na Secretaria da Educação, na Secretaria da Saúde, da Polícia Militar, da Polícia Civil, porque fez algo errado. Já vi, você também já viu, né, vereador, deputado ser expulso, ser demitido porque faltou com decoro, porque fez algum ato grave. Agora, você já viu algum juiz ser demitido? Não, ele só é aposentado. Aqui no Brasil eu falo que se você está numa carreira de juiz aqui, é como se você tivesse obtido o atestado de perfeição, porque você está isento de erros. E perfeito só é Deus, né? E para mim perfeição é só Deus, você deixou de ser humano, né? Então acho que você é atestado de Deus que você obteve. Então precisamos mudar. Eu acho até que nós temos excelentes quadros no judiciário, 98% muito bons, mas tem 2% ali que pesam para os 98% que são bons. E deveriam, né, ou ser eliminados, ou até, dependendo do caso, ir para a cadeia. Nós temos assistido aí tribunais de justiça onde desembargadores têm cometido barbaridades aí. Então, acho que até em nome da credibilidade da justiça deveria mudar. Infelizmente, me parece que temos uma lei onde nenhum juiz pode ser condenado. Então, para mim, ele... E aí nisso entra também ministro do Supremo. A mesma coisa, né? A mesma coisa. Então, acho que em todo lugar que tem gente boa, tem gente ruim, e tem gente que deve continuar e não deve continuar. Mandato para ministro do Supremo, senhor? Sou favorável. Acho que ministro... Mudança na entrada também, na regra de entrada também? Porque hoje a indicação do presidente da República... Nunca nenhum nome não foi aprovado no Senado, na sabatina. A sabatina é praticamente um carimbo, serve para, né, a finalidade ali não é executada mesmo no sentido de analisar, de fazer um crivo daquela indicação. Acho que aí, né, nós temos aqui no Brasil, me parece que essa quase que permissividade, né, talvez a palavra seja essa, vamos dizer, de um Senado também no barrar um nome que talvez não atendesse os critérios do Supremo. Mas eu sou muito favorável a tudo ter um limite de mandato. Acho que nós temos países em que o cargo é vitalício, a pessoa está com uma idade onde ela já não tem condição de desempenhar, e eu sou favorável, Júlio, sempre fui à renovação, até na minha empresa. Eu saí da empresa que eu criei com 52 anos de idade. Eu falei, eu quero ver essa empresa caminhar, quero ver essa empresa funcionar bem sem a minha presença. E está funcionando? E está funcionando, está lá investindo, é um setor... Mas o senhor não cuida mais da empresa, nada? Não é nem conselheiro? Eu recebo algumas informações, quando estou de folga troco algumas ideias, mas muito pouco, quase que zero praticamente. Eu fiz questão, eu falo que as coisas têm que ser igual filho. Nós não vamos estar aqui para cuidar dos filhos para sempre, você já tem uma filha que está começando faculdade de medicina, os meus já formaram. Então você tem de criar as coisas para funcionarem, você tem de contribuir, aperfeiçoar. E parece que eu vejo um apego desmensurado por parte de algumas pessoas com cargo, com poder, ou com não sei o quê. Uma dependência. Vício, é como se fosse um vício até químico assim, que a pessoa tem. Vício, E eu quero também, Júlia, se Deus quiser, eu vou fazer isso novo, né? Provar que eu, né, em determinado momento, vou sair da política e não quero ficar dando pitaco, não. Igual não dou pitaco lá na empresa, também não vou querer, não. Não vai ficar ali comentando no tweet. Eu quero, você sabe o que é? É preparar sucessores para fazer bem feito.
Eu acho que aqui no Brasil parece que na classe política não há preparação de sucessores. O que se vê muito aqui é gente que entra e que adquire os mesmos vícios que já existiam há 20, a 30 anos atrás. Até mesmo porque quem está não permite o crescimento, então, o surgimento e o crescimento. O senhor sente isso também dentro da direita? Uma tentativa de monopólio? Parece que sim. Eu acho que está aberto para todos, não é? Eu acho que nós estamos numa democracia, não é? Que haja, né, diversas correntes aí. Eu acho que Por exemplo, o senhor é liberal ou é conservador? Eu sou conservador. Né? Conservador nos costumes, agora na economia eu sou liberal. Eu quero que as pessoas tenham, né, liberdade de empreender, não fiquem, né, dependendo de licença, de alvará, de carimbo da prefeitura, nem do Estado, nem do governo federal, mas em termos de costumes, eu sou conservador, valorizo muito a família, valorizo muito a vida. Então, nesse ponto, eu sei que depende aí do critério. Da corrente, né? Da corrente aí. Mas a minha visão de mundo é essa. Teve um momento, governador, teve um momento ali que uma ala mais conservadora criticou alguns livros, né? A atitude de divulgar, de distribuir alguns livros no estado de Minas Gerais que tinham ali pelo menos um pouco, uma conotação de ideologia de gênero. O senhor sabe? Sei. Dessa polêmica, como é que o senhor responde a isso? Já que o senhor é conservador. Então, Júlio, eu acho que tem coisas que são decisões, foro individual de cada um. Na escola que você frequentou, que eu frequentei, acho que a escola não deve interferir em qual religião você quer optar. Se você quer ser evangélica, quer ser católica, quer ser espírita, é uma decisão de cada um. E acho que a escola também não deve fazer nenhuma apologia a que sexo você quer ter. É uma decisão que a pessoa acho que vai tomar, às vezes, não sei se na adolescência ou quando adulto, e deixa a criança viver a infância dela. Então, acho que parece que tem gente que quer trocar as fases. Eu acho que sexo a pessoa vai aprender na hora que alguns amadurecem mais cedo, outros mais tarde. Acho que você pode ter, né, alguma coisa orientada para educação sexual. Falar, quem for fazer, que se previna para não engravidar, que se previna para não ter doenças, etc. Agora a questão de opção de gênero... Mas aí gente... Eu acho que o senhor está falando muito de bom senso, né, governador? Acho que todo mundo concorda com isso. O problema é quando a gente vai para a parte prática da coisa. Então, por exemplo, o senhor falou que a escola não tem que intervir na religião. Isso. Então, quando a gente fala sobre ensino religioso pago pelo contribuinte, sim ou não? Júlia, eu acho que nós temos de vender esses valores familiares. A família é importante. A família... Você nasceu porque teve um pai e uma mãe. Eu, a mesma coisa. E parece que tem gente que quer colocar na cabeça das crianças que existe algo diferente disso. Eu acho que não existe, né? Então pode pagar o ensino religioso, então. Eu acho que nós temos de estar sempre considerando a questão que Deus existe, mas acho que não podemos, Júlia, falar, você tem de ir naquela igreja ou nessa aqui. A pessoa tem de ter a liberdade, mas eu acho que nós estarmos valorizando essa questão de um ente superior. Mas não quero que o Estado também imponha. E me parece que temos, né, hoje algumas pessoas que querem, inclusive num momento inadequado, colocar essas questões para crianças ainda numa idade em que ela nem está pensando nisso, falar para um menino de 8 anos, de 10 anos, a ser homem, mas você pode ser mulher. Isso eu acho um crime, uma barbaridade. Aí entra em outra questão prática, a velha discussão dos banheiros. Então... No nosso tempo de escola, era um banheiro para menina e um banheiro para menino. Isso era discutível. Aí hoje não. Já tem tanta propaganda pelo terceiro banheiro, como a propaganda para aqueles que se identificam como meninas utilizarem banheiro de meninas. E aí? Eu acho assim,
se é numa escola pública, nós vamos ter homens, banheiro feminino e banheiro masculino. Eu acho que tem de ser. Aonde é público, deveria ser isso. Agora, se você tem uma casa de show e quer fazer 10 banheiros diferentes, aí é problema seu, você entende? Eu acho que nós temos de seguir uma regra que é adotada, acho que há milênios, não estou falando, e a humanidade evoluiu. Agora, me parece que ela está desevoluindo, involuindo, né, devido a uma complicação de coisa que nem merecia ser discutida. Eu não tenho nada contra a opção sexual de cada um. Agora, se alguém é de um jeito e quer usar outro banheiro, que ele vá num lugar onde isso seja oferecido, então. Entende? Não impõe a toda a coletividade essa questão individual. Você é contribuinte, eu sou contribuinte, quem está nos assistindo é contribuinte. Acho que ninguém quer ficar dando dinheiro para construir 5 banheiros diferentes em cada escola, em cada equipamento público. 2 já está custando muito caro. Então, se as pessoas querem ter essa variedade de banheiro, que elas paguem por isso, então. Eu acho que o Estado foi constituído para atender as pessoas de maneira normal, né? Agora, se alguém é gigante, tem 3 metros de altura, eu acho que temos de tentar ver o que é possível fazer para atendê-lo, mas não ficar criando regras que acabam dificultando até o convívio social. E nós temos tanto problema. E tira o foco, né? Nós temos gente passando fome, Júlia. Nós temos Os meninos não estão aprendendo matemática, gente. Então, e aí estão focando nesse... A gente perde tanto tempo discutindo banheiro, pelo amor de Deus. Governador, a gente precisa encerrar, infelizmente, mas o senhor é um mineiro extremamente comprometido com o Estado. Isso é claríssimo em todas as suas entrevistas. Mas chegou a hora, né? Está chegando a hora de uma outra candidatura ano que vem. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir para o senhor se dirigir ao povo brasileiro, ao nordestino, a quem está no norte, a quem está no sul, aqui no centro-oeste, falando rapidamente, né, sobre o que você pensa sobre o Brasil, o seu sentimento e a sua missão em relação ao Brasil. Ô, Júlia, o Brasil tem um potencial gigantesco, né? Nós já provamos nesses últimos 40 anos que nós podemos alimentar praticamente a metade da população do globo, a nossa produção continua crescendo. O que nós temos no Brasil hoje, Júlia, é uma estrutura política muito desatualizada, muito antiga, que atende aos interesses de poucos que se apropriaram do Estado. Então, o que nós precisamos são de governantes mais desprendidos, na minha opinião, que estejam mais dispostos a servir, a falar, eu vou exercer o meu cargo, mas eu não quero nenhum privilégio, eu não quero distribuir favor para ninguém, o que eu quero é fazer esse país que tem tanto potencial, um povo trabalhador, avançar. E mudar essa cultura que nós temos criado também, de que o Estado tem de resolver tudo. O Estado não tem de resolver tudo. A solução, nós temos de mudar esse conceito. Tá? Muitas vezes é na mão das pessoas. As pessoas podem fazer por elas muito mais do que elas próprias acreditam. E nós criamos no Brasil, nessas últimas décadas, uma classe de político que fala que eles é que são os salvadores da pátria. Eu vou te pagar bolsa isso, bolsa aquilo, e aí você vai viver. Você vai continuar dependente do Estado. E o que eu tenho feito em Minas Gerais, eu acho que é dado essa autonomia para as pessoas. E as pessoas querem sim ter autonomia, porque isso é que dá orgulho, isso é que dá sentimento de realização, isso é que começa a dar para as pessoas essa ideia, eu sou dono da minha vida e não eu dependo da prefeitura ou do governo do Estado ou do governo federal. Então, acho que o que nós precisamos muito é mudar essa mentalidade. O Estado tem de dar educação, tem de dar saúde, tem de dar ajuda para quem não pode trabalhar,
para quem não consegue arrumar emprego, mas não pode ficar dando ajuda. Mas tem que ser provisório, né? É provisório. Não dá para ser permanente. Exato. Não pode ficar dando ajuda para uma pessoa saudável, inteligente, que tem capacidade, que entra década, sai década, está recebendo auxílio do Estado. Essa pessoa nunca vai desenvolver. E um país onde tem milhões... sobrecarregar as outras, né? Exato. Vai sobrecarregar as outras. E um país onde tem milhões de pessoas que começam a proceder assim, é um país que não vai desenvolver também. Então, maravilhoso. Vamos focar no desenvolvimento, né? Mudança que a gente precisa, né? E desenvolvimento. Governador, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui a Brasília, de bater esse papo com a gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas que ainda não te conheciam vão assistir essa entrevista, vão ficar encantadas, né, com o seu jeito franco e sério de falar, como alguém que está com experiência aí já acumulada de 2 mandatos, né? Então, muito obrigada mesmo, super prazer. Prazer foi todo meu. Espero reencontrá-la de novo, estar aqui batendo mais um papo. Vamos marcar aí de vez em quando fazermos, tá bom? Sim. Foi um prazer. Obrigada. Eu é que agradeço. E a gente convida vocês a continuarem acompanhando o Haja Lucidez.